Uma dúvida que é um ponto de partida quando falamos de estratégias de marca é: qual a diferença entre personal branding e branding empresarial? Fica comigo até o final desse vídeo, enquanto eu jogo luz sobre essa interrogação, que você vai compreender totalmente de uma vez por todas através dessa explicação prática, simples e completa. Oi, eu espero que você e toda a sua família estejam muito bem. Eu sou o estrategista de marcas Lucas Carvalho, fundador da Oak Branding, empresa de consultoria empresarial focada em potencializar a gestão das marcas e negócios, trabalhando, desenvolvendo tanto a comunicação como o trabalho organizacional dos processos e a visão dos líderes que administram empresas e instituições. Também atuo como personal branding, sendo treinador das marcas pessoais de empresários, líderes, gestores, profissionais liberais e profissionais independentes. E aqui nesse canal eu compartilho com você o caminho das pedras rumo ao crescimento estruturado do seu projeto, tornando acessível a você todo o conhecimento validado pela minha própria trajetória de erros e acertos. Diferentemente das respostas prontas do Google, que muitas vezes são feitas por pessoas que nunca vivenciaram o que você encontra nos resultados das buscas rápidas. Contudo, aqui nesse canal, tudo que eu compartilho contigo é fruto da minha própria experiência no campo prático. E é justamente por toda a base de conteúdo desse canal ter por objetivo o desenvolvimento integral da comunidade de pessoas imparáveis que me acompanham, que eu não me restrinjo a entregar a você apenas o necessário para o crescimento empresarial. Pelo contrário, eu faço questão de trazer à tona os temas mais relevantes para o seu desenvolvimento por completo. E com base nisso, eu sempre trarei aqui tópicos, temas, assuntos que contribuam para a construção e a manutenção do seu estilo de vida alinhado ao seu propósito. Se você é um empreendedor determinado, estar conectado com esse canal vai te agregar bastante, pois não basta ser bom em apenas uma área da sua vida. É necessário subir o nível de todas as esferas. Só assim a realização é de fato possível. Por exemplo, aqui nós temos algumas programações direcionadas para áreas específicas, como a do desenvolvimento pessoal, que tem como intuito expandir o seu nível de consciência a respeito dos hábitos, como é o caso dos conteúdos do lazer visionário que você pode estar conhecendo no card que está aparecendo aqui em cima agora. Já para o direcionamento voltado ao avanço do seu estilo de vida, nós temos a programação É Preto no Branco, hashtag está escrito, que traz os princípios bíblicos aplicáveis a todas as áreas e decisões das nossas vidas, além dos direcionamentos das linhas de conteúdos que trazem questões mais tangíveis e práticas sobre como você externar quem você já é por dentro. Ou seja, o seu jeito de ser e a forma como você percebe o mundo sendo conhecido pelas pessoas. E para isso é necessário que você tenha conhecimento sobre o marketing pessoal, digital, é necessário que você tenha técnicas de liderança e que você conheça as ferramentas tecnológicas úteis para a praticidade e otimização da sua rotina. Então seja um inscrito ativo nesse canal. Você precisa acreditar que a pessoa mais beneficiada em estar assíduo em cada conteúdo é você. Eu estou dando o meu melhor em te proporcionar uma atmosfera relevante através de conteúdos que se entrelaçam e que se completam para que fortaleça você e que você tenha gás para avançar o tempo todo. E que, por tabela, desenvolva toda a nossa comunidade de filhos de Deus que são empreendedores. Essa é uma das formas como eu, Lucas Carvalho, te dou exemplo a respeito da prática do meu próprio branding. Então ativa as notificações exatamente agora, porque eu já vou passar para a explicação do título do nosso vídeo. Inclusive, já traz para perto, deixa aí do seu lado algum dispositivo ou um caderno de anotações para que tu possa registrar em tempo real cada insight que você tenha enquanto presta atenção nessa aula de forma atenta. Então vamos lá. Avançando, eu percebi que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de falar e de entender como é a prática do branding. Se você faz parte desse grupo, você vai sair dessa condição hoje, através da seguinte iniciativa. Você vai estar sempre pensando sobre tudo de forma conectada, integrada e sistêmica. Vou te dar um exemplo de algo de rotina e simples. Lembro que certa vez eu recebi uma dica sobre a prática, o estudo do inglês. E na situação se dava pelo seguinte, era a apresentação de uma técnica que ela muda a mentalidade de como você estuda. Um exemplo,
Uma pessoa está numa conversação, certo? Na prática do inglês, e ela está diante de uma porta, e ela precisa falar a palavra porta, né? Tipo, abra a porta, por favor. E aí ela observa a porta, e ela pensa primeiro em português. Porta, porta, português. E aí ela vai traduzir essa palavra. Aí ela vai mentalmente converter, né? Traduzir, ou seja, como é porta em inglês? É door. Então, depois de ela ter feito esse processo, aí ela pronuncia door. Opening the door, please. Esse é um pensamento vagaroso, instintivo e convencional. Ele é um pensamento que faz com que você não tenha dinâmica, não tenha um ritmo, você não consegue criar uma cadência, porque você está observando a situação, tendo que lidar com diversas interpretações ao mesmo tempo, mas você só está usando uma única via, vamos assim dizer. O pensamento integrado, conectado, sistêmico, né, que isso é um exemplo de aplicação de branding, é você interpretar a situação e saber usar a ferramenta certa no momento certo. Nesse caso, a ferramenta certa não é o uso do português. O português, ele seria colocado de lado um pouquinho, a sua língua nativa seria colocada de lado momentaneamente, para que você pudesse usar apenas o inglês. Então você não vai pensar em português. Você vai pensar em inglês. Uma vez pensado em inglês, isso é como uma chave virada na sua mentalidade. Quando você entende isso, isso muda a percepção, como você analisa a situação. Porque você se posiciona como quem está observando tudo de forma panorâmica e você sabe exatamente qual conhecimento conectar naquele momento. E não precisa usar conhecimentos intermediários, vamos assim dizer. Eliminando, né, aquele tempo que ele é gasto sem trazer um retorno de modo efetivo naquele quesito. Então, o pensamento integrado, o pensamento conectado é justamente saber conectar aquilo que é a resposta na hora certa, na lata. Uma vez entendido isso, isso tira você da posição comum e você sai do piloto automático, você quebra aquela questão do efeito manada, você se posiciona de forma diferente e isso coloca você em um patamar incomum, justamente porque você está sendo intencional, você está mudando sua forma de pensar, você está trocando a sua ação com base no seu pensamento. Isso é você equilibrar a sua alma, é você trabalhar a sua alma de modo que você consegue desenvolver um tipo de pensamento com base no alinhamento do seu propósito. Você vai alinhar a sua mente com o propósito do que você está fazendo, do que você tem como objetivo. E isso é um olhar treinável, é algo que você precisa ter a intenção de fazer e praticar até que isso se torne algo que não só faz parte de você, você é assim. Isso é muito interessante, porque aí você quebra, você muda o modelo o raciocínio dominante na sua mente. Na maioria das pessoas, o tipo de raciocínio dominante é o linear. O que é o pensamento linear? É aquela frequência lógica padrão. 1, 2, 3 e... enfim, é como se fosse o básico do básico do básico. E você começa a trabalhar o pensamento exponencial. Ou seja, na exponencialidade, você passa a favorecer esse modelo de raciocínio, vamos assim dizer, você consegue equacionar as coisas, você consegue de fato observar o cenário por uma perspectiva diferente. Então, ao invés de ser, por exemplo, 1 e um segundo número ser 2, pode ser 0 e aí não é uma sequência, é uma soma, ou melhor, um atributo, 10. Né? Nesse caso aqui, não estou dando aula de matemática, mas vocês percebem que o que eu quero dizer é que a forma como é posicionado cada conhecimento muda muito o resultado da situação. Então você consegue sim ser muito mais objetivo, você consegue ter muito mais resultado trabalhando isso com constância durante o tempo que você precisa, e isso muda totalmente o seu raciocínio, isso é aplicável a tudo. Pois, com base nessa explicação, nesse exemplo dado, você consegue entender que o branding é a atuação feita no todo, no macro, na abrangência, na exponencialidade, na integração sistêmica e simultânea de todas as coisas, dos componentes que fazem parte de um organismo ou de um mecanismo, rumo a um objetivo. E os resultados, eles são determinados pelos protocolos que foram e que são estabelecidos, para que aquela estrutura ela seja aperfeiçoada.
Lucas, joga mais luz nisso aí que eu preciso ter uma compreensão mais clara. Eu vou destrinchar isso para que você consiga entender completamente. Vamos lá. Branding é a atuação que você faz no todo ao mesmo tempo. Branding é tudo. Branding é tudo. Por exemplo, na questão do exemplo, no momento em que você decide, né, no exemplo que nós demos a respeito do treinamento com a língua inglesa, no momento que você decide ser intencional e não pensar em português, e sim pensar em português, esse momento você está mudando a forma como o resultado final vai acontecer. Isso faz parte do branding. Esse momento, essa intenção que você tem, esse pequeno frame, vamos assim dizer, ele faz parte do branding, porque esse é o momento que você estabelece um protocolo. Você protocolou um novo processamento. Você disse, agora eu vou agir de forma diferente. Pá, pronto. Você estabeleceu uma nova linhagem de como as coisas vão acontecer. Isso muda totalmente a situação. Porque numa versão ultra simples, branding é a maneira como tudo é feito o tempo todo. Basicamente isso. Basicamente isso. E você tendo essa percepção, né, você tendo compreendido isso, isso muda a maneira como você trabalha, a maneira como você se posiciona, a maneira como você fala, porque para você falar primeiro você pensou diferente. Né? Essa diferença é o brand ele sendo aplicado ao empresarial, né? Ele sendo aplicado no empresarial junto a também um posicionamento pessoal. E aí você entendendo isso, muda a seguinte perspectiva. Muitas vezes as pessoas perguntam, qual a diferença entre branding empresarial e branding pessoal, né? O personal branding. Basicamente, a lógica fundamental é a mesma. E se você entende esses exemplos que eu estou te dando, você já pegou essa visão de como é que isso acontece. Porque o branding, ele é o mesmo, né? A metodologia, ele é a mesma. O que muda é o direcionamento, a proporção das tarefas. O que muda é o direcionamento que é feito. Então isso vai influenciar, por exemplo, nas divisões das tarefas, né? na organização das responsabilidades e principalmente nas proporções de como isso é feito. O branding é a metodologia que se aplica em todas as áreas. E por causa disso, por causa dessa vastidão da atuação dele, muitas pessoas pensam que existem vários tipos diferentes de branding. Justamente porque você pode encontrar, por exemplo, na internet, nomenclaturas diferentes, até por questões de uso autêntico de alguém, vamos assim dizer. Mas na verdade o que acontece é o seguinte, é a metodologia branding sendo direcionada por conta da demanda, né, específica, ela sendo direcionada através de modelo de gestão, de métodos, que é diferente da metodologia, né? A metodologia é a parte macro, né? Enquanto o método é uma forma de abordar aquela metodologia numa necessidade específica de uma empresa ou instituição, né? Então o brand ele pode ser aplicado através de um modelo de gestão, através de métodos diferentes, através de técnicas diferentes, através de formatos diferentes que ele pode ser introduzido. Então isso é muito interessante, porque ele vai sendo direcionado para áreas específicas justamente pela necessidade específica de cada situação, né? Então o branding em si, a lógica fundamental dele é muito parecida, porque ele pode ser aplicado em tudo, né? Desde grandes empresas globais, multinacionais, grandes empresas locais, médios e pequenos negócios locais, para um empresário individual, para uma sociedade, né, ali vários sócios, para um grupo de empresas, uma holding, para instituições públicas, para grandes igrejas, pequenas igrejas, pode ser para iniciativas públicas, privadas, instituições sem fins lucrativos, como ONGs, eventos. Enfim, toda a área da atuação mercadológica, desde varejo à indústria até startup, toda a área de atuação numa sociedade. O brand ele é aplicado, ele permite ser aplicado e desenvolver a necessidade específica de cada caso, né? Seja instituição ou seja pessoa. E aí entra esse ponto justamente de como se dá, né, o brand. A lógica fundamental dele é muito parecida, a funcionalidade dele. O que vai mudar é muito o método de aplicação, devido à necessidade de Lucas ser uma, a necessidade de um profissional X ser diferente, e principalmente em empresas, organizações, né, existe um colega
coletivo maior. Então isso muda a abordagem, isso muda as necessidades específicas. Então esse branding que eu estou descrevendo para você, ele é aplicado em uma organização diretamente no código-fonte da liderança. E através do posicionamento da liderança, ele é disseminado, essa metodologia ela se espalha, criando, né, uma cultura de marca. E a partir dali, uma vez criado essa cultura de marca, aquela organização ela vai cada vez mais crescer nesse sentido, porque ela vai fomentar. A inovação, inclusive, ela brota nesse meio como algo muito forte. Né? E levando a aplicação do branding do quesito de marca pessoal, o personal branding, será trabalhado, né, todos os aspectos da marca pessoal, da vida pessoal daquela pessoa, né, linkando o desenvolvimento pessoal dela com o profissional e, em alguns casos, o ministerial também. Então, tudo isso vai ser equilibrado, né, compartilhando da mesma essência e sendo transmitido através do marketing dessa marca pessoal. E é muito interessante porque, em resumo, a forma como o branding ele entra numa organização é muito similar ao modo como ele também é ocasionado em uma instituição, em uma organização, né, através desse posicionamento. Então, em resumo, numa marca pessoal, o personal branding ele vai trabalhar a vida pessoal como um todo daquela pessoa. Já numa organização, será trabalhado todos os aspectos de como se organizam os processos, de como as pessoas se posicionam, da cultura que rege tudo lá dentro. Isso faz muita diferença. Então aí entra o ponto da necessidade da aplicação do personal branding, mesmo enquanto se aplica um branding empresarial. E aí eu vou comentar com você as duas formas como o personal branding ele é mais visível, vamos assim dizer, a aplicação dele e como isso surte efeito, inclusive, empresarialmente. Então o resultado, né, desse trabalho constante, a aplicação constante dessa metodologia de forma consciente, né, tanto com a aplicação do personal branding como do branding empresarial, os efeitos percebidos, né, numa organização se dão pelo seguinte. As duas formas mais visíveis de como isso é notório primeiramente, através de como tudo se torna fluido naquela organização, naquele coletivo, naquele ajuntamento de pessoas ali, tudo se torna muito fluido, todas as atividades elas fluem com facilidade, todas as tarefas, os compromissos, eles são executados com consistência, não tem ali barreiras que são frequentes, justamente porque aquela cultura ela gera, né, esse estímulo de que as pessoas estão muito empolgadas em trabalhar, empolgadas justamente pelo fato de que aquele lugar ele gera uma transformação. E eu não me refiro a um espaço físico em específico, mas a energia que circula entre as pessoas, as agendas, né, elas estão geralmente em sincronia, as pessoas conseguem resolver as coisas que precisam ser resolvidas dentro do prazo, ou seja, é um ambiente que ele é propício ao desenvolvimento, ao crescimento. Inclusive isso se dá ao se analisar os indicadores, né, de crescimento, os indicadores de sucesso, eles estão sempre apontando para algo promissor. Claro que sempre existem eventualidades, né, coisas que estão fora do controle daquela organização, mas isso aí são características externas que não é possível serem controladas. Isso aí apenas o nosso Senhor Deus ele controla. Mas a organização em si, ela não vai pecar por falta de gestão, ela não vai ter uma má gestão, ela não vai ter, digamos assim, pessoas, os talentos que estão lá envolvidos, eles vão dar o seu melhor e aquilo acontece e o resultado vem, tá? Então, a segunda forma, que é dependente dessa primeira, né? Essa primeira, ela é totalmente necessária para que essa segunda aconteça. E essa segunda é justamente o que é mais notório, o que é mais percebido e o que, de certo modo, as pessoas mais desejam. Que é como a comunicação é excelente. A comunicação daquela empresa, daquela organização, ela se torna tão excelente, ela se torna tão fiel aos valores que ela representa, ela se torna tão autêntica, tão verdadeira, ela se torna tão cativante que ela atrai as pessoas certas. Ela atrai comunidades de pessoas, ela não atrai só um grupo específico, tipo
ela realmente atrai as pessoas, porque a excelência ela é notória, se percebe isso, né? É como se fosse um cheiro agradável, você sente de longe. Então uma boa comunicação, né? A comunicação ela é trabalhada através de vários viés, né? Não é apenas algo simplesmente auditivo ou visual, tem vários viés de se trabalhar comunicação, mas essa comunicação ela vai externar aquela organização, que ela já é por dentro. Então de modo prático, né? Eu como organização, tanto como pessoa, inclusive, me organizo por dentro, primeiro, certo? E em seguida eu externo quem verdadeiramente eu sou. E aí aquela comunicação, ela é tão impactante, tão excelente, que de fato cativa as pessoas, né? No caso de clientes, os clientes eles se tornam advogados da marca, porque eles não são, eles deixam de ser consumidores para eles serem de fato pessoas que são fiéis àquela marca, porque aquilo se torna parte da rotina deles, se torna parte da vida deles. Eles se tornam, não é que dependentes, mas eles escolhem ter ter um atributo dessa marca, vamos assim dizer, como parte da sua vida, porque essa marca ela passa a representar algo, ela tem um posicionamento claro, ela não está ali simplesmente focada em atrair pessoas pelo volume, vamos assim dizer, mas de fato ela tem uma representatividade tão forte, que tem um significado, um valor tão importante na vida dessas pessoas, que elas não querem estar longe. E aí o fator de estar perto, nossa, isso sim é muito valioso. E aí essa organização só multiplica. Multiplica. E isso é muito lindo. Agora um ponto-chave que eu quero enfatizar ele para você. O branding não é a mensagem da tua marca. A mensagem da tua marca é a própria marca. O branding, na verdade, ele é a construção e a manutenção dessa marca juntamente com a experiência que ela proporciona para quem entra em contato com ela de alguma forma. O branding ele prepara uma atmosfera para que essa marca ela seja relevante, ela seja um sucesso. Agora, porém, o que vai definir como será desenvolvido o trabalho do branding da tua marca é o propósito que ela representa. Então, nós temos aqui 3 pontos, tá? Primeiro ponto, o branding, a marca, que é o segundo, e o terceiro, o propósito. Esses 3 pontos, eles estão intimamente ligados na construção do seu legado. O legado ele é construído através da execução, da existência dessas 3 coisas sendo trabalhadas em simultaneidade. Então, o propósito é aquilo que é a essência da marca. A marca é a estrutura criada para manifestar esse propósito. E o branding é o que propicia essa execução, o que faz com que essa marca ela se torne real, se torne algo não apenas comercial, mas sim algo que gere relacionamento. E aí você pode ficar se perguntando, uau, Lucas, fantástico, mas eu não sei, Lucas, qual é o propósito da minha marca, como eu faço para identificar isso? Olha, não te preocupa, fica tranquilo. Eu só não vou conseguir trazer nesse vídeo aqui agora uma explicação mais profunda a respeito do propósito, porque isso é um tema para um outro vídeo e eu não quero correr o risco de jogar tanta informação nesse vídeo a ponto de que você não consiga ter foco em entender a diferença do título, né? Personal Branding e Branding Empresarial. Mas vai agora mesmo nos comentários e já descreve lá, né, o quão interessado você está em saber o propósito da sua marca, que eu vou dar o meu melhor em acelerar a entrega desse material aqui, para que você possa descobrir formas de encontrar o teu propósito. É importante você entender isso. Propósito é algo divino, não é algo meramente criado por homens para simplesmente um ato comercial. Ele é muito maior do que isso. É você resolver uma dor real da sociedade, uma dor real da vida de um grupo de pessoas. Isso é um propósito que ele já existe. Você só não acessou ele ainda. Você pode não ter conhecimento, não pode ter caído luz, né, diante dos seus olhos a respeito disso. Mas ele já está disponível para você. Mas agora nós vamos avançar, né, nos encaminhando, né, para a linha de raciocínio que vai nos levar para o fechamento, né, desse conteúdo. Então, a respeito da execução do branding numa marca, ele tem o potencial de transformar a sua marca em um ecossistema de negócios.
né? Você vai, através de uma marca, você pode fazer uma geração de valor tão grande que você começa a criar novas estruturas, ou seja, novos negócios alinhados à mesma linha de raciocínio, à mesma entrega, ao mesmo propósito. E isso é muito comum de acontecer. E aí eu gostaria de trazer esse raciocínio para você, para que você entenda que sem uma liderança forte e inspiradora, que seja engajada com todas as partes que se relacionam com essa marca, não existe branding efetivo. O branding ele é extremamente dependente da posição da liderança, né? Então, a aplicação do branding em uma organização, por exemplo, depende diretamente de como a alta gestão ela pega junto, de como ela mesmo se engaja. O branding ele vem, de fato, sendo trazido pelas pessoas que inspiram outras pessoas. E isso é extremamente importante. Então, no exemplo, né, de branding aplicado para geração de autoridade, existe um caso em específico que é voltado para o personal branding, que é para as figuras públicas, para os famosos. Eu não vou entrar muito nesse ponto, né? Porque agora eu vou entrar na explicação que eu tinha te prometido, né, durante o meio desse conteúdo, a respeito da manifestação do personal branding, né, numa marca pessoal, trazendo ela a um nível altíssimo. E existem outros viés, né, que levam a um crescimento de uma marca pessoal, considerando uma perspectiva de relações públicas, né, a geração de autoridade alinhada a essa necessidade de que publicamente essa marca ela tem um repertório, né, uma boa reputação, vamos assim dizer. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque isso está mais relacionado para pessoas mais famosas, pessoas muito conhecidas, políticos e etc. O meu interesse aqui é fazer você entender como o branding empresarial e principalmente a aplicação do branding, do personal branding, ele vai te ajudar a você rentabilizar o potencial máximo que a tua marca ela pode proporcionar, ela pode dar, né? Ela pode vir a entregar de fato. Então, existem duas formas como o personal brand, o brand aplicado na marca de uma pessoa, pode ser visivelmente notado. O primeiro deles, né, é através do personal brand sendo aplicado na liderança, ou seja, sendo aplicada num empresário, sendo aplicado em pessoas que comandam, vamos assim dizer, né, comando eu digo não com autoridade, com autoritarismo, mas sim com inspiração, pessoas que são líderes de fato. Essas pessoas elas começam a aplicar conscientemente branding, tornando-se o rosto que representa uma organização. Vou dar um exemplo disso, é o caso do Steve Jobs, né? Pensa em Apple, Steve Jobs assim totalmente atrelado. Então, o desenvolvimento de uma marca pessoal, acontece isso, de que um líder ele se sobressaia ao ponto de que ele também seja um propulsor, né, publicamente daquela marca. Isso inclusive nas mídias digitais, nas redes sociais e por aí vai, né? Mas isso também internamente, né? Na execução das tarefas, no posicionamento dele em todas as demandas. Ele começa a inspirar as pessoas através de como ele se posiciona, a energia que ele passa para as pessoas. Eu não estou falando, né, de a pessoa mudar totalmente, mas é justamente ela fazer pequenos ajustes com o entendimento de como isso pode ser poderoso. Ela fazer ajustes na conduta dela, fazer ajustes, né, ligar pontos, né? Muitas vezes essa pessoa já pode ter atividades fora da instituição que, se ela trouxer ao conhecimento de pessoas, né, elas vão perceber o líder com mais empatia e aí elas vão se espelhar mais nessa pessoa. Então é habitual a gente ver grandes empresas aplicando isso, mas isso não é exclusivo de grandes empresas, né? Isso é para empreendedores, para empresários, para líderes, para gestores que têm consciência de como eles mesmos são importantes para que aquele negócio seja um sucesso. E o segundo ponto, né, de como o personal brand ele é aplicado e ele promove, né, esse mesmo viés, é através de um outro, posso dizer assim, de uma outra perspectiva de pessoa, né? Que já é aquele profissional liberal, independente, um autônomo, uma pessoa que trabalha de forma isolada, não linkada diretamente a uma instituição, que é um profissional, vamos assim dizer, e ele começa a desenvolver o personal brand de modo que a marca pessoal dele, ela se desenvolve ao ponto de que
todas as áreas que ele executava ou que ele se relacionava, isso no mercado, né, ele começa a criar, né, uma estrutura de negócio ao ponto de que depois de um dado tempo, essa pessoa, a marca dessa pessoa vai deixar de ser uma marca pessoal e tornar-se uma empresa, ou seja, a reunião de vários profissionais que se espelharam, né, que se identificaram com aquela pessoa que executou o personal branding. Então é o ponto em que o personal branding ele pode migrar para um branding empresarial, pode se tornar uma instituição, uma organização e várias outras pessoas ali que estão. Ele multiplicou, né? Ele deixou de ser um profissional sozinho, limitado à sua própria agenda, limitado aos seus próprios recursos, limitado ao seu tempo específico, e ele multiplicou para outras pessoas que estão alinhadas com esse mesmo propósito, e ele consegue agora ter mais pessoas para que elas consigam juntas obter um resultado melhor, ajudar mais pessoas, dar um impacto maior na sociedade. E isso acontece inicialmente, né, na criação de uma empresa, por exemplo, na mesma área que ele já atuava, e possivelmente, dependendo do quão visionário essa pessoa seja, ela começa a criar uma cadência empresarial, vamos assim dizer. Ele começa a criar, a palavra certa seria ele expandir negócios, vamos assim dizer. Ele pode começar a criar empresas em áreas afins, né, que sempre vão estar linkadas com áreas que ele executava ou que ele já se relacionou durante a jornada, né, do trabalho dele, de execução dele. E isso é muito interessante, perceber como a aplicação intencional do branding, independente de por qual entrada ele acontece, né, seja através de empresa, seja através de marca pessoal, como ele surte resultado e no final, lembra que eu estava falando da integração sistêmica e simultânea de todas as coisas? No final, todos esses pontos eles se encaixam, no final todos eles vão se encontrando. O branding empresarial ele se encaixa com o branding pessoal, então não é incomum nada disso acontecer, mas quando você tem um entendimento de como isso acontece, isso muda o seu posicionamento, isso muda a forma como você, qual a atitude que você tem. E isso faz muita diferença. Então, por favor, eu preciso que você entenda uma coisa, tá? Tudo isso que eu te falei até agora não é uma receita de bolo pronta, onde você pode pegar o branding empresarial aplicado em uma organização e replicá-lo em outra da mesma forma, ou a mesma coisa numa marca pessoal. Você não pode simplesmente replicar algo. Cada necessidade, seja de uma organização, ou seja de uma pessoa, de uma marca pessoal, ele vai considerar as necessidades específicas de cada pessoa, vai considerar os aspectos, as características individuais e únicas de cada um, tanto de cultura como de estilo de vida, né? Isso fazendo um paralelo entre uma instituição e uma pessoa. Então, sempre se leva em consideração, né, atributos muito individuais, né? Isso é muito importante você ter consideração disso, porque aí você entende o brand de fato na magnitude total dele, porque o brand ele é gigante, a aplicação dele, como eu já expliquei nesse vídeo, ele é em todas as áreas. Então ele é gigante. Então ele vai se desmembrar, vamos assim dizer, né? Vai ser aplicado em cada necessidade de formas específicas, mas você entendendo o macro, você vai saber exatamente identificar a forma mais interessante de aplicar, seja numa marca pessoal ou em uma empresa. E aí entra, né, o ponto de vista de que se você tem consciência de que esse trabalho ele é extremamente relevante, que é um trabalho que você precisa trabalhar ele com constância, estar o tempo todo proporcionando, né, esse ritmo, você vai estar construindo algo no longo prazo, para que no futuro você veja uma grande colheita de algo que você plantou lá atrás. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Você vai sabendo escolher o solo correto, você sabendo cultivar o solo, conhecendo as técnicas de cultivar o solo e tendo paciência de, após ter plantado a sua semente, cultivar aquele solo, esperar as chuvas virem, que é o momento adequado, onde tudo vai acontecer, sem ficar ansioso, sem ficar naquela querendo acelerar as coisas antes do tempo. Tendo a paciência correta, você vai ver os frutos virem e eles são muito volumosos. Os frutos eles são muito volumosos porque você está
dentro de um planejamento, e esse planejamento não tem erro de dar certo, porque não tem como dar errado, porque uma vez que você plantou, você está executando o que precisa ser executado, você está fazendo tudo certo. Então uma hora isso vem para você com uma força tão grande assim de frutos, de benefícios, e vai tocar todo mundo que está perto de você. Então isso aplicado em uma empresa, todo colaborador é impactado e ele mesmo se torna uma pessoa que também defende a sua marca, né? Isso se torna até incomum para alguns empresários ouvir falar disso, mas o colaborador ele se torna um defensor da marca. Isso é muito interessante, você tendo isso em mente, né? Justamente porque através dessa consciência entra-se aqui um ponto para eu compartilhar com você, de que o branding empresarial aplicado, ele não substitui a necessidade de o líder, né, que possa ser um colaborador, ou mesmo um empresário, proprietário de uma instituição, ou um líder que esteja encabeçando, né, uma organização, ele pode aplicar o personal branding em si próprio, em simultâneo ao da organização, pelo fato de que o personal brand ele vai levar em consideração alguns aspectos, alguns atributos individuais dessa pessoa, né? da vida dela, anseios próprios, de coisas que ele almeja. Isso vai estar alinhado à marca pessoal dele, e isso naturalmente impacta as pessoas, como no exemplo do colaborador que eu acabei de comentar. Então o branding, ele sendo aplicado na marca pessoal ou numa empresa, não substitui ele de ser aplicado em outro viés. Pelo contrário, né? Ele pode e até deve ser aplicado em vários meios, inclusive simultaneamente, né? E aí isso é muito interessante, porque você tendo consciência disso, você vai construir, né, Então aplique branding de forma consciente e você vai ver a proporção das coisas começarem a mudarem. Elas vão tomar uma nova amplitude justamente pela sua atitude de, ao longo do tempo, aplicar as estratégias de branding. E isso é muito interessante, justamente dessa perspectiva de que em um momento em que você esteja aplicando branding na empresa, na organização, isso não exclui, por exemplo, a possibilidade de que você pratique, né, o personal branding na sua marca pessoal. Na verdade, é inclusive indicado, justamente porque o personal branding ele vai levar muito em consideração as questões individuais da pessoa, inclusive anseios, expectativas, sonhos e etc. Enquanto a empresa em si vai se levar muito em consideração o coletivo, e esse é um trabalho de extrema relevância para que seja feito dos dois modos. Então pode ser aplicado na empresa, na organização e em conjunto no líder, e pode ser o contrário, o líder começa a aplicar branding inicialmente na sua marca pessoal e ao longo do tempo vai percebendo que também consegue aplicar isso de forma empresarial. Isso é muito, muito interessante. Agora é importante eu enfatizar para você que não existe uma receita de bolo. A formato como a metodologia de branding ela é desmembrada, né, seja numa organização ou numa marca individual, na marca de uma pessoa, como pessoa física, né, vamos assim dizer, não é uma receita que você consegue replicar, nem de organização para organização e nem de pessoa para pessoa. Cada marca ela tem seus aspectos, seus atributos únicos, autênticos e que são proprietários. Esse tipo de demanda, esse tipo de necessidade é levado em consideração ao se analisar e diagnosticar qual o tipo de abordagem, qual o direcionamento que a metodologia branding vai precisar ter para ser aplicada. Em alguns casos, através de uma técnica específica, em outros casos, através de modelo de gestão e por aí vai. Então é importantíssimo você entender que não é uma receita de bolo que simplesmente você copia e cola, mas é necessário você entender que se leva em consideração um estudo específico da demanda daquela marca, seja ela marca pessoal ou marca empresarial, através do branding empresarial ou através do personal branding. E a partir desse tipo de consciência você vai fazer uma plantação, e aí é onde entra a lei da semeadura e da colheita. Você vai plantar algo ao longo de um tempo, e isso você inicialmente precisa entender qual é o solo propício para o crescimento da semente que você tem. Você vai precisar saber cultivar aquele solo, você precisa ter paciência, ter noção de que o tempo ele precisa contribuir a favor de que esse trabalho ele tem um tempo de maturação necessária para que os resultados eles sejam extremamente notórios. Não é simplesmente da noite para o dia, mas de tanto
tanto você executado e tanto você ter criado um ritmo, tornado isso um estilo de vida, tornado isso uma cultura empresarial, isso faz com que seja leve, seja agradável, seja um compromisso proveitoso, e quando você menos percebe, aquela semente brota e ela dá muitos frutos, porque de uma semente vem muitos resultados, ou seja, de uma atitude que você toma, de começar a fazer esse tipo de trabalho na tua marca, isso vem muitos resultados para a tua vida, para os teus negócios, para a organização na qual você está administrando, e é extremamente importante você ter consciência disso, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, ele tem um tempo determinado para acontecer, por mais que, por exemplo, falando de propósito de marca, o propósito ele é muito lindo, né? Para ele acontecer, geralmente o líder, a pessoa, ela tem uma visão específica a respeito de algo e ela começa a despertar nesse sentido. Com base nisso, ela precisa se mobilizar no tempo cabível para que isso aconteça. Mas a visão, por mais linda que seja, se você não se comprometer, não for para jogo, vamos assim dizer, o time passa e você perde aquela oportunidade. A mesma coisa é o propósito, por mais lindo, maravilhoso, relevante que ele seja. Se você não aproveitar o tempo exato, ele também pode passar, porque o propósito ele não é um destino final. O propósito, ele é, na verdade, um meio para você chegar na posição a qual Deus já vê você, que é posicionado em algo que não é passageiro, em algo que vai perdurar, que vai ficar, né, como diz um filme famoso que tem por aí, se você já assistiu o filme do Gladiador, né, que eles têm uma frase do filme que fala assim, o que fazemos ecoará para a eternidade. Então é basicamente isso, porque a metodologia que é aplicável, ele é um conhecimento para que ele seja um motor de propulsão, né? Para que a mensagem que você quer trazer, ela seja entregue. Então o branding, ele vai trazer todo o encaminhamento necessário, vai trazer todo o conhecimento, as tarefas que você precisa fazer, o tipo de disciplina que você precisa ter, o como você precisa se ver, se comportar, se executar as tarefas, e através da execução disso você vai obter o que de fato é o objetivo, que é transmitir a mensagem para as pessoas, porque todo o resto uma hora passa, todo o resto uma hora ele tem um ponto em que fica datado, e é justamente onde entra a necessidade de você construir um legado. A proposta que o branding traz, alinhado ao propósito, alinhado ao que a sua marca, como ela se comunica, como ela se relaciona, as conexões que ela faz, é justamente com esse objetivo, de que você construa um legado. Você pode construir um legado construindo uma grande empresa, construindo uma grande organização, construindo, eu digo grande, não em questão de ter um grande prédio, mas de ter um significado, um valor tão importante, transformar vidas. Por você transformar vidas, você certamente vai estar construindo um legado. Você pode fazer isso através de uma marca pessoal, você pode fazer isso através do seu posicionamento ministerial, você pode fazer isso através de várias abordagens, mas o objetivo mesmo é que você consiga chegar num ponto em que você perceba, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor, eu alcancei o que eu tinha que alcançar, porque esse é o ponto onde o seu legado ele fica estabelecido, onde você estabelece, sabe? É importantíssimo. O que eu quero te dizer é algo muito, muito importante. Eu quero que você entenda algo que vai mudar a perspectiva pela qual você olha todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, inclusive o seu estilo de vida. Entenda que toda mecânica criada pelo homem, ela é útil e é muito proveitosa enquanto estamos a todo vigor aqui nessa terra, fazendo tudo que precisamos fazer para chegarmos ao sucesso daquilo que temos almejado. Mas um dia, tudo isso vai passar. E o que vai ficar diante de Deus não vai ser a metodologia que você usou, não vai ser o conhecimento que você usou, não vai ser o método, a técnica, não vai ser nada disso. E sim, a essência, aquilo que você usou, o desejo do seu coração, que você colocou como o centro, para que seja propagado utilizando esses conhecimentos. Porque o branding, ele vai entrar basicamente como uma moldura nesse quesito, trazendo toda a estrutura necessária para que aquilo que você tem no seu coração alcance o máximo do potencial, para que ele chegue aonde precisa chegar e aonde você já visualiza, e isso certamente vai chegar, porque a metodologia de branding, ela consegue
consegue fazer isso. Você aplicando, estando engajado, você consegue fazer isso. Mas a essência, lembra que eu te disse que branding não é a mensagem? Então, a mensagem é o que vai ficar. É o que vai ficar. Então eu te digo, ó, sobre tudo, guarda o teu coração. Preste atenção no que é que você está usando para propagar com esse tipo de conhecimento, porque tudo que eu te passei aqui é extremamente valioso, mas cabe a você entender o que é que você vai propagar com esse conhecimento. Esse conhecimento vai ser extremamente útil para você levar a sua vida, levar a organização para um outro nível, levar a sua marca pessoal para um outro nível, mas você precisa ter consciência de que o que você está levando, propagando, é algo bom, é algo proveitoso. Sabe? Guarda o teu coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Assim está escrito em Provérbios 4:23. E você tendo entendimento disso, você vai ter uma postura bem cuidadosa, porque é justamente do seu coração, de onde vai brotar o propósito, de onde vai surgir uma visão que você vai dedicar a sua vida a cumprir aquilo. É extremamente importante você ter consciência disso. Então, caso você queira aprender mais sobre branding, eu recomendo muito a você que você veja todos os outros vídeos da série O que é Branding. Caso você não saiba, esse é o 6º vídeo, a 6ª aula, o 6º episódio da série O que é Branding, onde cada vídeo ele responde as principais perguntas, uma das principais perguntas sobre esse tema tão relevante que é o branding. A playlist completa está aparecendo agora aqui em cima para que tu possa acessar e até compartilhar com os seus colegas, amigos que também precisam aprender a respeito disso. Caso você seja um empresário e enquanto você estava ouvindo todo o conteúdo desse vídeo, você percebeu que precisa aplicar com mais intencionalidade na tua marca e no teu negócio a metodologia de branding, eu recomendo muito a você que você entre em contato com a nossa empresa, a Oak Branding, onde nós posicionamos, nós fazemos toda a parte organizacional para que a tua empresa, a tua instituição, ela esteja totalmente alinhada com o propósito e assim consiga crescer de forma estruturada e obter os resultados necessários. Vai ser uma satisfação para a nossa equipe poder atender você, tirar todas as suas dúvidas. O telefone está aparecendo aqui na tela agora para que tu possa entrar em contato. E enquanto você me ouvia, caso você percebeu que a sua instituição, a organização, ela precisa também ter esse tipo de atitude de aplicar o branding intencionalmente, se posicionando para conseguir ter uma comunicação clara e efetiva, isso também vale para você. Além de que, se você, enquanto me ouvia, prestava atenção atentamente em cada detalhe, fazia anotações, você fez uma autoavaliação em vários critérios da sua marca pessoal e identificou que o personal brand é para você, eu tenho uma grande oportunidade para você. Na descrição desse vídeo vai ter um link específico para você se cadastrar na lista de espera para participar de uma mentoria, de um acompanhamento diretamente comigo, onde eu vou poder estar com você, alinhando áreas específicas, não só profissional, como também para que você possa alinhar suas expectativas pessoais, quem sabe ministeriais, e você consiga desenvolver a sua marca pessoal por um todo, você consiga ter uma comunicação excelente e naturalmente a sua qualidade de vida vai ser muito bacana. Então vai ter algumas perguntas nessa lista de espera para que você responda e depois de um tempo e a análise das tuas respostas, nós podemos entrar em contato contigo. É uma grande satisfação para mim ter você até aqui, que felicidade de você ter visto esse conteúdo até o final, né? Você certamente deu um grande avanço rumo ao sucesso, você deu um passo muito, muito significativo e eu tenho certeza que você colocando em prática tudo que eu compartilhei aqui com você, você vai ter resultados de fato transformadores. Não se esquece, pelo amor de Deus, não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não foi inscrito. A hora é agora, vai dar um tempinho aí para você se inscrever, fique inscrito e vai lá nos comentários e coloca, né, a parte do vídeo que mais chamou a atenção, a fala que eu falei que você mais se identificou e compartilha, né, como foi para você essa experiência de ouvir falar sobre o branding empresarial e o personal branding. Tenho certeza que te agregou muito e não fica retendo isso em você. Pega o link desse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa aprender sobre esse tema. Certamente eles vão ficar muito agradecidos a você. Então encaminha para vários amigos. Copia esse link, manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, manda por vários meios. Sabe por quê? Porque eu, você e todos que vierem conosco vamos avançar juntos. Fica na paz de Cristo e até o próximo vídeo.